No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Este obituário é sobre Antônio Carlos Ferreira, um homem que nasceu em Vila Esperança, interior de Minas Gerais, em 1958, e faleceu ontem, aos 80 anos. O senhor Antônio dedicou sua vida à arte da cerâmica, tendo sido um dos principais nomes deste ramo na região mineira. Sua paixão por terra e fogo começou em seu pequeno quintal, onde aos 12 anos já experimentava com formas diversas de vasilhames para cozinhar o almoço da família. Seu talento foi reconhecido pela primeira vez quando, aos 15 anos, uma de suas peças foi exibida na Feira de Santana. A partir daí, nunca parou de aprimorar seu dom e, em 1973, abriu sua própria oficina na capital mineira. Antônio Carlos Ferreira foi uma referência no mundo da cerâmica, ensinando gerações de aprendizes sobre a arte do fogo e o amor pela terra. Ele recebeu inúmeros prêmios por sua obra, entre eles a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 2004 e o Prêmio Jorge Amado em 1985. Mas além das suas conquistas profissionais, ele também sofreu perdas enormes na vida pessoal. A morte de sua esposa, Maria, em 2001 foi uma tragédia que marcou para sempre a vida do senhor Antônio. Ele nunca mais foi o mesmo após ela. Antônio Carlos gostava muito de ler, principalmente livros antigos sobre cerâmica e arte. Ele tinha uma pequena biblioteca no segundo andar de sua casa King_Start Assista. E a passagem do tempo era diferente lá, com as páginas amareladas das obras velhas e o calor das luzes da vitrine antiga. Era uma sala que sempre lembrava a gente do estúdio de um pintor romântico, com seus livros e pequenos quadrinhos esquecidos em canto algum. Mas além dos livros, o senhor Antônio também gostava muito de ler as notícias sobre si mesmo na rádio e na televisão. Ele tinha uma sonâmbula preferida, ouvir a voz da Rádio Cidade a tarde toda enquanto cortava madeira no quintal. E, por vezes, ela falava exatamente sobre ele, mencionando suas conquistas e legado na cerâmica mineira. Não se esqueça também do seu hobby, fazer móveis artesanais. Ele tinha um ateliê no porão da casa, cheio de ferramentas velhas e peças de madeira. Era uma sala cheia de magia e paciência, com a presença constante do olhar cuidadoso do senhor Antônio. Ele transformava a madeira em obras de arte, como se estivesse tocando violino com as brocas. Antônio Carlos Ferreira foi lembrado em rádio e televisão por todo o Brasil como o mestre da cerâmica, um artista que deixou seu nome escrito nas tábuas do tempo. Mas além disso, ele deixou uma marca na vida de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e aprender com ele. Ele foi um mestre da vida, um verdadeiro senhor do fogo e da terra. E suas obras continuarão falando por si mesmas, eternamente. E, quando alguém passeie pela rua onde ele morou, ou entre as árvores de sua casa, ou cheire xícara de café forte na cozinha, lembrar-se-á dele e dizer: aqui morou o senhor Antônio Carlos Ferreira. Um verdadeiro artista do fogo e da terra. Ontem, Maria do Carmo Dantas faleceu em sua casa, rodeada de amor e carinho, aos 80 anos, após uma longa batalha contra o tempo. Maria, nascida na pequena vila de Santa Esperança, no interior de Minas Gerais, foi uma mulher maravilhosamente resiliente e dedicada à causa dos outros. Nascida na casa da avó, ela era a 7ª geração da família Dantas em terras mineiras. A infância de Maria foi marcada pelos campos vistosos do sertão mineiro, as festas nos finais de semana e o carinho de sua família extensa. A mãe de Maria, Dona Rita, ensinou a importância da educação e da solidariedade. Maria estudou na escola pública local, onde se destacou em literatura e matemática. Ela sempre sonhara ser professora, e ao final de sua graduação, seu sonho se tornou realidade.
Maria trabalhou como professora por quase 50 anos, ensinando gerações inteiras da vila de Santa Esperança. A vida de Maria não foi sempre fácil. Ela sofreu uma tragédia enorme em 1985, com o falecimento precoce do seu marido, Joãozinho, em um acidente de ônibus. Mas ela recobrou-se e continuou a construir sua vida e a cuidar dos filhos. Maria se tornou uma mãe amorosa e carinhosa, ensinando aos seus filhos o valor da educação e do trabalho duro. Além de sua profissão, Maria era conhecida por seu apaixonado cultivo de orquídeas. Ela tinha uma coleção única de plantas exóticas que ajudaram a transformar o jardim de sua casa em um paraíso tropical. Quando não estava ensinando ou cuidando das suas flores, Maria gostava de escrever poemas sobre suas experiências e reflexões. Ela publicou vários livros de poemas em seus anos mais maduros e recebeu diversos prêmios por seu talento literário. Maria foi homenageada múltiplas vezes ao longo de sua vida, incluindo a Medalha da Inconfidência em 2015 por seu trabalho inegavelmente dedicado à comunidade de Santa Esperança. Seu nome também foi citado no programa Gente que Faz do Canal Brasil por seu impacto na educação e cultura local. Maria morreu como ela viveu, rodeada de amor e alegria. Ela deixou para trás uma família abençoada, muitos alunos amados e um legado de amor por nossa terra e pelas artes. Maria do Carmo Dantas será lembrada sempre como uma mulher sábia, dedicada e incansável em suas lutas pela justiça social e pelo bem-estar da comunidade. Nunca esquecida, ela deixou um legado para a geração futura. Seu quarto, cheio de luz do sol nas telhas de zinco, vai continuar sendo o olhar eterno de Maria, cuidando de nós todos. Benito de Paula, um nome consagrado, uma lenda viva na música brasileira, que transformou o samba em um abraço para todo o coração. Ele nasceu ao som das batucadas cariocas e cresceu com os versos dos poetas que cantavam a vida e a saudade. A cidade de São Paulo, seu berço, sempre estará envolta em suas melodias. A voz dele era uma chama ardente, um grito que surgia das favelas e se elevava até o céu do Maracanã. Seus olhos, sempre vibrantes, pareciam reflexos da lua sobre a cidade, enquanto suas mãos, dexterosas como as das mulheres do Nordeste, tocavam no piano com uma paixão que misturava a fúria e o desafio. Seus tempos eram os dias de ouro da música brasileira, quando a rua cantava e a gente vivia para o som dos batutinhos. E ele, com seu estilo inconfundível, impôs-se como uma força natural, uma espécie de deus do samba, que tocava com tanta paixão que as notas se transformavam em palavras e as palavras em sonhos. Seu piano, esse instrumento de madeira e aço, era o centro do universo, um mundo onde suas mãos tocavam ritmos sutis e harmonias que se fundiam com a essência da terra brasileira. Ele transformava as notas em imagens vibrantes, em paisagens de cor e luz, em sonhos que voavam entre os telhados do Rio de Janeiro e se estendiam até o horizonte do Espírito Santo. Seus clássicos, aquelas canções que se tornaram hinos da vida brasileira, são agora parte da memória coletiva, como a imagem do Cristo Redentor ou a taça de futebol de Pelé. Eles são um reflexo dos sonhos e das esperanças desse povo, que canta sempre mais forte quando sente o peso da vida. E agora, quando ouço Benito de Paula, sentir que toda a história do Brasil está presente naquele piano, que tudo se transforma em música e sonhos. E eu me depoi de novo ao amor pela minha terra, as cores do meu céu e a essência da minha vida. Nascido naquele verão fervorento de Nova Friburgo, onde as montanhas se erguem como testemunhas da vida, Benito de Paula surgiu do vento, da chuva e dos sonhos que correm através das ruas. Na casa de seu pai, um humilde trabalhador que cultivava a terra com suas mãos enferrujadas, e sua mãe, uma dona de casa sábia que ensinou a sentir o amor em tudo, nasceu a música. Aquele berço simples era um palco vibrante, onde os ritmos da vida se fundiam com as melodias do mundo exterior. A lua brilhava sobre as colinas e imbuía o coração de Benito com uma paixão inata pela harmonia, enquanto a terra, como um pandeiro, batia seus pés em ritmo sincopado. Como os irmãos da terra dançam à luz do sol, Benito aprendeu a tocar o piano desde cedo, sintonizando-se com o batum do mar e o murmúrio das florestas. E quando a noite se abaixou para dar lugar às estrelas, ele improvisava melodias que eram mais doces que o Baco e mais intensas que o amor. As festas de bairro eram sua terra sagrada, onde os sons se mesclavam como as cores da bandeira no sol nascente.
A música popular empenhou-se neste menino precoce, ensinando-o a transformar sentimentos em sons, emoções em vibrácias, o que fez dele uma espécie de xamã do piano, um poeta das teclas. Aquele menino encantador, com os olhos de canto e os cabelos enrolados como as nuvens, conquistou o coração da cidade antes mesmo de saber a sabor da primeira maçã ou o gosto do primeiro amor. E sua voz, tão suave quanto a brisa marinha, dava vida às ruas e casas, transformando cada instante em uma canção eterna. Assim nasceu o artista, cujo nome seria esculpido no coração da música brasileira. E hoje, quando os ventos do tempo remontam aquele início, não é mais apenas Benito de Paula que sente seus sons emanando das montanhas e das ruas de Nova Friburgo. É toda a terra sonhadora que dança a batida do amor e da vida. Na juventude do Benito de Paula, o mundo se agitava com a mesma intensidade de seu coração. A vida era um canto ardente, uma balada deslumbrante em busca daquela nota perfeita que ele queria ouvir em sua alma. Os tempos eram difíceis para quem sonhava com a vida artística, e o caminho parecia longo e sinuoso como as ruas da cidade de São Paulo, onde ele nasceu e cresceu. As dificuldades não o desanimaram, pois dentro dele brilhavam as chamas do desejo, como o sol que ilumina o horizonte carioca em um dia de verão. Ele andava pelas ruas, olhando para os telhados, sonhando com aquele dia em que sua música chegasse até lá, tocando nas frequências mais profundas dos corações. Nos pequenos bares e casas de espetáculo da cidade, ele encontrou seu terreno sagrado. Aquele espaço encantado onde a magia do som se faz presente, onde as pessoas vêm buscar solução para suas saudades e ansiedades. Nesses lugares, ele começou a construir sua identidade como músico, sondando os limites de sua alma, aprendendo com cada nota, cada acorde, cada pausa, que é tão vital no canto da vida. Aquilo que se passava lá era mais do que uma simples performance artística. Era um ritual, um convívio entre a música e o silêncio, onde Benito de Paula se transformava em um instrumento vivo, ressoando com cada batida, vibrando com cada nota, pregado ao mundo por meio da harmonia, como uma luz que brilha na escuridão. Naquele tempo, começou a surgir de suas mãos as primeiras canções autorais, frutos de seu sofrimento e sua esperança, enquanto ele se erguia das águas do mar da vida e cantava o hino da própria existência. Sua música era uma mensagem para a humanidade, um olhar carinhoso para todos os corações abertos ao amor e à libertação. Eles souberam. Os colegas de profissão reconheceram o talento e a autenticidade de Benito de Paula, e a sua música começou a ganhar espaço no cenário artístico brasileiro. Ele se tornou um artista respeitado por sua capacidade de emocionar o público, levando-os para o mundo interior da música, onde as palavras se transformam em sonhos e os sons em realidades. Não é fácil caminhar nesse mundo artístico, mas ele sabia disso. E ele não se importava. Pois o que mais importa na vida é aprender a amar tudo quanto há de belo na vida e no amor. E Benito de Paula soube amá-lo todo, com paixão e fé, sem medo nem dúvida, cantando suas músicas como um hino à vida, a cada vez que subia ao palco. No coração do Brasil, onde a música se transforma em algo mais do que simples batidas e acordes, Benito de Paula surgiu como uma luz inconfundível. Sua voz, com suavidade de um vento dulcíneo, e seu talento inigualável levaram o país em uma jornada mágica que ainda se ecoa nas almas atrevidas e românticas de nossos corações. Criou-se então um mito, um verdadeiro deus do rock brasileiro, cujo nome é reverenciado com respeito e amor. Suas composições, como Retalhos de Cetim e Charlie Brown, são não apenas músicas, mas sim páginas escritas por suas mãos, contando histórias de nossa vida, das nossas esperanças e dores. Ele foi levado para os estúdios de gravação como se a terra tivesse escolhido um seu filho predileto, e lá ele compôs obras-primas que marcaram uma era. O som de sua guitarra, com acentos suaves e vibrantes, foi gravado em álbuns memoráveis, cuja sonoridade é tão conhecida que pode ser ouvida em qualquer cantinho do Brasil. A presença de Benito em programas de televisão, rádios e palcos espalhados pelo país tornou-o um fenômeno popular, com seu nome reverenciado nas conversações de todos os gêneros e idades. Milhões de discos foram vendidos, consagrando-o como um dos grandes nomes da música brasileira, sempre fiel a seu estilo singular que unia sofisticação e popularidade. Como uma flor nascente no meio do verde das matas brasileiras, Benito de Paula emergiu, inconfundível e majestoso, sua presença iluminando o céu da música brasileira como um sol que nunca se põe.
E suas canções, como brotares de terra fértil, continuam vibrando em nossos corações, eternizadas pelo poder e beleza do seu talento divino. Na verdadeira alma brasileira, o nome de Benito de Paula é mais do que uma mera referência. É uma presença, uma consciência, uma espécie de batuque nos corações dos amantes da música. A sua obra foi, em sua época, um elixir que banou a tristeza e elevou o espírito das pessoas. E hoje, ao recordar seus versos, é como ressuscitar esses momentos de exultação, aquela brisa leve da velha música brasileira que ele fez eterna. Crescido no meio do caos e da beleza da cidade do Rio, Benito de Paula aprendeu a entender o mundo através dos olhos e ouvidos de seus antepassados, cuja herança cultural ele transformou em um legado inalienável. Aquele homem que se desprendia como flor no meio do calor da avenida, com seu som leve e sua voz encantadora, era uma espécie de encanto que fascinava a todos os que o ouviam. Seus versos foram a semente que fecundou a alma da música brasileira, como o sol que ilumina o céu no dia de São João. E como aquele sol, Benito de Paula iluminou o caminho para gerações futuras, mostrando que a música é mais do que uma arte. É um mistério encantador que se desdobra na alma do ouvinte, revelando a essência da vida brasileira. A sua perseverança e amor pela música são lembrados como exemplo para os artistas de hoje, que, buscando inspiração nos versos dele, encontram um caminho para a expressão pura do seu talento. E como ele dedicou toda a sua vida à identidade cultural brasileira, seus sucessores seguiram em seu exemplo, preservando o legado e mantendo-o vivo no coração da nação. Assim, Benito de Paula continua a ser lembrado como um gênio que deixou sua marca no Brasil, cuja obra é uma testemunha do amor à música e ao país. E seu legado, assim como o som de suas composições, vive em cada batida do samba, em cada nota da bossa nova e na essência mesma do coração brasileiro.